Olá! Será que hipertensão e diabetes podem ser revertidos? Ou será que, uma vez feito o diagnóstico, só que se espera aumento de dose de medicamentos ou a inclusão de novos medicamentos? A ciência mostra que, com a mudança do estilo de vida, principalmente da alimentação e na modalidade baixo carboidrato, a low carb, a gente consegue interferir diretamente nos mecanismos que geram a hipertensão e também gera a diabetes. E de sobra, a atuação em cima da obesidade, que é um dos maiores fatores que predispõe a essas condições, né? Essas doenças, hipertensão, diabetes, elas são ligadas ao estilo de vida. Costumamos falar aos nossos pacientes que uma doença ligada ao estilo de vida, ela vai ser revertida ou vai ser curada mudando-se o estilo de vida. É óbvio que as medicações devem ser usadas enquanto a gente tiver necessidade. A abordagem mais racional é de trabalhar na origem dessas doenças. De onde que veio esse problema? Veio do hábito inadequado? Veio da alimentação inadequada? Vamos corrigir. Acontece que nos últimos anos houve uma mudança imensa nas informações a respeito das orientações nutricionais. Informações científicas que mostram para a gente hoje que tudo que nós fizemos nos últimos 40 anos de orientação alimentar provavelmente estava incorreto. Nós tínhamos medo da gordura alimentar, nós condenávamos as gorduras pelas doenças e não falávamos muito pouco sobre carboidratos, muito pouco sobre alimentos processados. E hoje nós mudamos todo esse pensamento. Nós não temos mais medo da gordura normal do alimento, sabemos o papel do açúcar, o papel ruim do açúcar, dos alimentos processados, do excesso desses alimentos na alimentação, gerando essa epidemia de obesidade, de hipertensão e de diabetes. Então, antes, nós não tínhamos ferramentas apropriadas para abordar esse paciente com uma alimentação eficaz. Hoje, não. Hoje, nós temos informações suficientes que a alimentação e a abordagem low carb ela é superior em muito à orientação oficial. A orientação, inclusive, oficial das sociedades de diabetes, sociedades americanas de diabetes, por exemplo, a ADA, as sociedades American Heart, que é a nossa sociedade de cardiologia, né, elas são superiores. A alimentação low carb tem se demonstrado nos trabalhos científicos a melhor abordagem para a correção dos problemas metabólicos. Problemas metabólicos são problemas relacionados à obesidade, a desequilíbrios na produção de hormônios, por exemplo, o excesso de estímulo da insulina, que leva à resistência à insulina, que leva a uma intolerância ao açúcar, à glicose, e que faz com que os níveis de diabetes fiquem altos, que a insulina retenha muito sal, retenha muito líquido e que eleve a pressão. O carboidrato tem um papel muito superior, né? O açúcar tem um papel muito superior ao próprio sódio. O sal, que a gente sempre condenou. E essas verdades, se elas são verdades científicas, e por que a gente tem tanta dificuldade de aplicar aqui embaixo? Né? Aqui no dia a dia, no consultório. Nós médicos, às vezes, demoramos muito tempo para aceitar uma abordagem diferente daquela que eu falo há 15, há 20 anos. E aí, de repente, vem a verdade e a gente tem uma dissonância. Tem uma coisa que eu faço, acredito, mas tem uma outra verdade que parece que é melhor. E às vezes a gente demora tempo para poder acatar e adaptar. Foi assim comigo, é a maior parte das pessoas que hoje, médicos que aderem à alimentação de baixo carboidrato, né, também demoraram. Cada um tem um tempo. Mas esse tempo, o paciente que está lá sofrendo com obesidade, com hipertensão, com diabetes, com dificuldade de manejar isso, com o custo alto de medicamentos, de usar esses medicamentos diariamente, com o custo alto para a sua saúde. Diabetes é uma doença que leva a cegueira, leva a insuficiência renal, leva a necessidade de fazer diálise, leva a amputações. E esse tempo o paciente não pode esperar. Então hoje nós temos uma evolução científica tão grande que chega a ser assustador a gente não ter a aplicação disso aqui no dia a dia, ensinar os pacientes. É óbvio que a abordagem com uma alimentação de baixo carboidrato, alimentação low carb, para estas condições, elas exigem um cuidado e um manejo. Para quê? Para que nós façamos a diminuição desses erros alimentares e a correção desses erros e, ao mesmo tempo, trabalhemos com a diminuição de medicamento, que é muito frequente. A grande maioria dos pacientes consegue diminuir. Uma grande parte consegue reverter. Esse é um manejo que tem que ser guiado por um profissional que entenda da alimentação e que entenda das medicações. Então, nesta abordagem, né, nós não somos contra a medicação, mas também não pode ser só a medicação.
A origem da doença está no estilo de vida, tem que ser abordado o estilo de vida. Isso é muito claro e é muito óbvio. E no mundo inteiro hoje tem núcleos, né, de médicos e que têm fomentado, né, estas mudanças, com grande dificuldade de aceitação. Por quê? Por conta desses motivos que explicamos anteriormente. Mas não são essas dificuldades que vão impedir da gente fazer o que é certo. Então, para ilustrar isso que a gente tem falado, e aqui eu vou focar na diabetes, um trabalho da doutora Sarah Hauberg, lá da Universidade de Indiana, publicado em fevereiro de 2018. Esse trabalho foi composto por 262 pacientes que estavam interessados em mudar seu padrão de alimentação para abordar e melhorar a sua condição de diabetes, e a este grupo foi aplicada uma alimentação de muito baixo carboidrato, conhecido como dieta cetogênica, e do outro grupo ela pegou quase 100 pacientes, que eram pacientes que tinham sido diagnosticados de forma recente, né, diabetes, e recebeu a orientação baseada na ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, que é uma alimentação padrão. E desse outro lado era uma alimentação cetogênica. Neste grupo, né, além da abordagem alimentar, foi suplementado, quando necessário, magnésio e vitamina D, que são duas suplementações importantes no manejo, né, até na liberação de insulina pelo pâncreas, tudo isso e controle desses níveis glicêmicos, controle do nível pressórico. Então foi feita uma alimentação de muito baixo carboidrato, uma alimentação cetogênica, né, alimentação mais natural possível, comida de verdade, mas retirando aqueles alimentos que transformavam em açúcar, com mais frequência ou mais intensidade, né, e feita essas suplementações do magnésio e da vitamina D. Bem, esses dois grupos foram definidos e foram acompanhados durante o período de 1 ano. Desse grupo que foi feita a intervenção na mudança da alimentação, então eles foram muito bem orientados, foram pacientes acompanhados de perto, obviamente, porque uma vez você ajuste a alimentação, né, então por segurança você tem que ter um médico que maneja as medicações, porque é nítido, quando você faz a mudança é quase que de imediato, a necessidade às vezes de substâncias, dos medicamentos, a necessidade da insulina vai diminuindo, então tem que ter um acompanhamento médico de perto para não ocasionar hipoglicemia, para não ter outras complicações que poderia até ser pior do que a abordagem. Então esse grupo foi acompanhado durante o período de 1 ano. E o outro grupo também foi acompanhado, mas sem manejar a dieta. Não foi realizada nenhuma mudança alimentar. Então, mantiveram as orientações, foram feitas pelo grupo de diabetes, né, da região, que era a abordagem padrão. Aqui, para ilustrar, eu trouxe 2 gráficos. O gráfico de cima é dos pacientes que receberam a intervenção. E esse gráfico de baixo é dos pacientes que foram o grupo controle, aquele que recebeu a orientação tradicional. Então, esses 2 gráficos eles demonstram que cada coluna dessas são as medicações que são utilizadas para o diabetes. Estas colunas, elas têm as cores. A cor azul escura é retirada de medicamento durante o trabalho, durante o período de 1 ano. E a cor azul clara, ela é diminuição da dose do medicamento durante o período de 1 ano. Então, essa retirada, diminuição de dose, foram realizadas diante da resposta ao tratamento com alimentação. Então, à medida que o paciente foi aderindo, foi fazendo de forma correta, os médicos foram percebendo a melhora e foram diminuindo. Vejam bem que nesse grupo de cima, que é o grupo da intervenção, olha o azul escuro. Essa classe de medicamentos foi totalmente retirada, né, que é a sulfonilureia, glicazida, glibenclamida, são medicamentos desses nomes. Aqui é a insulina. 47% dos pacientes retiraram a insulina. E completando quase 90% dos pacientes, ou retiraram ou diminuíram a dose. E diminuíram a dose em quase o equivalente a 50% da dose que utilizavam. E aí olha esses outros medicamentos. Então, olha a intensidade do azul escuro. Imagine que esse azul escuro, representado nesse gráfico, é melhora. Por quê? Porque é retirada de medicamento. Agora, vamos olhar o gráfico de baixo, né? Tem muito azul escuro ali? Não, tem pouco. Insulina foi retirada? Muito pouco. Na verdade, ela foi o que? Aumentado a dose. Então, para este outro grupo, que é o grupo da orientação tradicional, da orientação oficial, não houve praticamente nenhuma mudança nos medicamentos, muito poucos medicamentos retirados, vários aumentados, e a insulina, ela aumentou. Ao invés de diminuir, ela teve que aumentar para poder dar conta. Dá conta do quê? De uma alimentação errada que está te colocando açúcar para dentro do organismo e você tem que adequar a insulina. Ora, se o diabetes é uma intolerância à glicose, ao açúcar, não há sentido eu pegar alimentos
para colocar, que transforma em açúcar, e ter que trabalhar com a medicação daqui. É muito mais óbvio, é muito mais lógico, é muito mais prazeroso para nós médicos trabalharmos com melhora da alimentação, diminuição de medicamento, melhora da alimentação e diminuição do medicamento. E uma observação: estes pacientes que diminuíram as medicações, eles conseguiram diminuir a hemoglobina glicada, que é uma medida que a gente faz do diabetes, de 7,6 para 6,3. Esta diminuição, um paciente que é diabético, abaixo de 7 é um bom controle do diabetes. Um paciente que é normal, abaixo de 5,7, não teria nem diabetes. Esses pacientes começaram, então houve diminuição da medicação e melhora deles. E já no grupo do tratamento padrão, houve manutenção da hemoglobina glicada, não houve nenhuma diminuição dos níveis, né, do controle de diabetes, não houve melhora significativa do diabetes. E além disso, nesse grupo que recebeu intervenção, houve melhora de vários parâmetros de risco cardiovascular. Houve diminuição da pressão arterial, houve diminuição da proteína C reativa ultrassensível, que é um marcador de risco cardiovascular muito mais importante do que propriamente o colesterol. Houve um aumento do bom colesterol, houve diminuição do triglicérides, houve uma pequena elevação de 10% no LDL colesterol, mas sem alterar partículas. Teve uma outra medida que chamava ApoB, que foi evidenciado que manteve-se estável. Houve uma perda de peso em média de 12% no grupo tratado. Então a mensagem que eu gostaria de passar com esse vídeo é que é possível tratarmos a origem das doenças e ter benefício. Não é só o medicamento que é fundamental. O medicamento é importante sim, e vamos usar sempre que houver necessidade. Mas um grande erro hoje na abordagem das doenças como um todo é apoiar somente na medicação e não corrigir os fatores causais. Se você já teve benefício na sua saúde com alimentação de baixo carboidrato, seja na perda de peso, seja no controle de hipertensão, no melhor controle da parte de diabetes, compartilhe com a gente, coloque aqui nos comentários, né, a sua experiência com esse modelo de alimentação. Né? Isso pode motivar mais pessoas, né, a entender a importância e pode nos ajudar como médicos a também aceitar estas mudanças e começar a incorporar isso na prática clínica. Se você tem alguém que é diabético, que seja um parente, que seja um amigo, compartilhe esse vídeo. Né? Você pode estar ajudando de certa forma. E a mensagem final é de segurança, é que nenhuma pessoa que tem hipertensão, que tem necessidade de tomar remédio do diabetes, deva mexer na sua medicação ou mudar drasticamente a sua alimentação, né, por conta própria, porque isso tem que ter o manejo. Esse grupo que a gente mostrou tanto benefício, tanto diminuição de medicamento, tanto redução de dose de insulina, tudo, foi um grupo extremamente bem acompanhado. Tinha um médico que entendia da alimentação de baixo carboidrato, entendia das medicações que utilizava e foi feito um acompanhamento em conjunto. A mensagem é: existem caminhos, tá? Seja mais saudável, assuma o controle da sua saúde e tenha uma vida plena. Um grande abraço.